Olá, gente querida do meu Deus. Estou aqui ao vivo agora para te perguntar o seguinte. Desculpa aí, estou ajeitando o enquadramento aqui. Qual é o seu nível de relacionamento com o Messias? Esse é o tema dessa palavra que eu estou dando agora. Qual é o nível de relacionamento que você tem com o Messias? A palavra de Deus, ela fala o seguinte no livro de Efésios, no capítulo 3, que Paulo se coloca de joelhos, intercedendo a Deus pela igreja, para que os santos, os salvos, possam experimentar a profundidade, possam conhecer a largura, a altura e a profundidade daquilo que Deus fez por nós. Então, diante disto, eu pergunto: qual é a sua profundidade no relacionamento com Deus? Mesmo que você seja cristão ou não, mesmo que você seja evangélico ou católico ou qualquer outra religião que rege a sua vida, a pergunta é: você conhece a profundidade daquilo que Deus fez por você? É disso que eu vou falar agora. Eu vou ler minha Bíblia e vou dizer agora, entendeu? Qualquer pessoa, qualquer um, se ele crer ou se ele não crer, ou se ele seguir as verdades que Jesus Cristo ensinou como um homem sábio, né? Mesmo que a pessoa não creia que Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus encarnado, se essa pessoa pode ser budista, ateu, católico, espírita, satanista, candomblé, crente, ou o que for, qualquer pessoa que seguir os princípios básicos dos ensinamentos de Jesus vai ver que são princípios que contribuem para que nossa vida seja mais facilitada, não é verdade? As verdades da boa nova, da boa notícia do Messias, e os princípios nela pregados por ele, qualquer um que seguir isso vai ter os benefícios, mesmo não crendo que Cristo é o Filho de Deus. Vai ter os benefícios aqui, nessa terra. Não estou falando de benefícios eternos para o resto da eternidade. Eu estou falando daqui, nessa terra, né? Se a pessoa der razão ao princípio ensinado pelo Messias, de viver os princípios ensinados por ele, ela vai receber os benefícios de viver dessa forma, de viver como Jesus Cristo ensinou, as regrinhas básicas de relacionamento. A pessoa pode confessar a Cristo como Deus ou não, ou a pessoa pode simplesmente crer que Jesus era apenas um mestre inteligente, né, com uma inteligência social que ensinou como viver bem, né, socialmente. A pessoa não precisa crer que Jesus é o Filho de Deus se ela praticar os ensinos básicos ali relacionais, que envolve a coerência e a ética dos relacionamentos interpessoais. Essa pessoa, independente do que ela crê, ela vai receber os benefícios de viver
as regrinhas básicas da vida que o Cristo ensinou enquanto ele falava. Mas o importante que Cristo ensinou, aquilo que é mais importante que Cristo ensinou, ele não ensinou falando, ele ensinou vivendo. Ele ensinou vivendo, meu caro. E é aí que pega a coisa, né? Se a pessoa não confessa a Cristo, se confessa, se sim ou não, mas segue aquelas regrinhas básicas, né, do Cristo, como olha, não confronte o perverso, não odeie o perverso, porque isso não vai dar bem, isso vai causar uma confusão na sua vida. Não é um ensinamento de relacionamento que Cristo disse: não confronte o perverso, porque você vai passar raiva e vai arrumar problema. Qual outra regrinha básica que o Cristo ensinou, né? Dê a outra face. Dê a outra face. Se alguém te der um tapa na cara, você dê a outra face, porque aí pronto, acaba o problema, o cara sai satisfeito, sai pronto, bati nele mesmo, bati de um lado e bati do outro, e pronto, acabou o seu problema. Né? Qualquer pessoa inteligente vai ver que essa é a atitude mais coerente a se tomar para se evitar transtornos de vida, transtornos na sua própria existência. Não é verdade? Uma outra regrinha que o Messias ensinou, uma prática de vida, é de perder a briga, não dar razão, não impor a sua razão, né? Se alguém te pedir a sua capa, dê a túnica também, porque o cara, quando tirar a sua capa e ver a sua túnica, vai querer ela e vai te criar mais transtorno. Então, ele quer sua capa, dê logo a túnica e fica pelado, porque pelo menos você vai ter paz. Você vai ter paz. Entendeu? Uma outra regrinha básica que Jesus ensinou é: se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2 milhas. Por quê? Porque, meu irmão, porque quando chegar na metade da 2ª milha, o cara vai desistir de você. Ele vai falar: pô, mas que cara bosta, que cara chato, esse cara não compra briga, esse cara não se envolve com as minhas provocações, esse cara não liga para nada, eu vou deixar ele aqui em 1,5 milha mesmo, porque você é ruim demais, você não, quem pode suportar sua companhia, não é verdade? Então, assim, essas regrinhas de comportamento que Jesus estabeleceu, elas são o nível menor, o nível mais baixo para quem serve a Deus. Seguir essas regras, até quem não acredita que Deus existe, a segue, porque quem não segue isso seria um perfeito idiota, porque é isso que faz a vida ir para frente. São apenas regras comportamentais. Agora imagina um camarada ateu que não acredita em Deus, que é inteligente. Ele sabe que se alguém o ferir e ele perdoar essa pessoa que o feriu, ele sabe que o benefício é dele. Não precisa ter fé em Deus para saber que o perdão, quando você perdoa, quando você não faz, quando você não dá importância ao que a pessoa pensa, fala ou faz contigo, o beneficiado é você tendo Cristo na vida ou não, a própria existência contribui para que você seja beneficiado por essa atitude.
né? Então, qualquer pessoa que crê em Cristo ou não crê, é capaz de cumprir as coisas, as regras de relacionamentos interpessoais que ele nos trouxe. Mas Jesus não queria trazer somente isso para a gente. Ele não veio para trazer uma regra comportamental. Ele não veio para isso. O Cristo, ele veio para trazer a salvação. E a salvação não acontece por cumprir regras comportamentais ou regras de relacionamentos interpessoais. Não é verdade? Quando a pessoa entende essas regras, ela vive por elas. Mas o ser cristão, ele vai além disso, ele vai além da carne e do sangue, ele vai além de filosofias, ele vai além de Gandhi, ele vai além das coisas. Gandhi considerava Jesus como um grande mestre. Gandhi viveu o que Jesus falou para viver. Agora, as pessoas que agem da forma como Jesus ensinou, que é a forma correta de viver, os ensinamentos rudimentares dele, elas não têm nada sobrenatural para confessar, né? As pessoas que não compram briga, simplesmente escolhem os combates que realmente valem apenas a pena na vida, nessa existência, nessa dimensão em que a gente se encontra. Elas ainda não experimentaram a profundidade. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ser cética em tudo, mas se ela não for cética quanto ao ensino prático do Messias, ela vai receber os benefícios por praticar o ensino. Mas a prática da simplicidade do ensino é coisa que qualquer ser humano pode exercer. Esse é o primeiro nível do relacionamento com Deus. Esse é o primeiro nível. É aquele nível onde a gente faz. Com licença que meu papel caiu. É exatamente aquele nível que a gente vive a religião. Faz o que é certo porque tem que ser feito, age como é certo, não, a gente perdoa, a gente dá outra face, a gente anda a segunda milha, a gente dá a túnica. Essas regrinhas básicas que Jesus disse, isso aí, meu irmão, você não precisa crer em Jesus para viver isso. Eu conheço muito ateu que vive isso. Eu conheço muito satanista, budista, espírita, que vive isso. Agora, o que pega, meu irmão, quando você se encontra numa situação que a religiosidade e as regrinhas e os princípios básicos de relacionamentos não podem te ajudar. Não podem te ajudar. O nível mais profundo é quando as coisas que antes eram tão importantes e que te causavam tanta dor, não são mais nada, passam a ser nada diante do esmagamento do ser que você descobre que é. Quando você descobre o ser que você é diante de Deus, essas regrinhas não funcionam mais. Por quê? Porque você diz assim: poxa, agora o meu adversário
Não é mais o meu irmão, minha mãe, meu pai, ou fulano do trabalho, ou pastor, ou padre, ou papa, ou o político, ou seja lá o que for. O meu adversário é abstrato. Esse outro nível profundo de conhecer Deus, ele só acontece quando as coisas do cotidiano passam a ser nada diante do esmagamento da existência, quando você reconhece a merda que você fez na sua vida inteira e a culpa te esmaga e que não te dá saída para lugar nenhum, você está nas condições de conhecer a profundidade de Deus. Quando a sua luta está para além da carne e do sangue, a sua luta está para além de demônios, de homens ou de sei lá o que for, quando a sua luta é você contra você mesmo, que você vê, poxa, quem vai me socorrer se o meu inimigo sou eu? Essa outra dimensão profunda em Deus, você só alcança quando você vê que não há conselho de amigos que possa resolver o seu problema, não há conselhos que te faça mudar, não há conselho que te faça mudar. Aí você começa a ver que aquelas regrinhas comportamentais que você aprendeu, que Jesus Cristo ensinou, não surtem nenhum efeito na sua vida. Aí você vê a necessidade que você tem de conhecer o profundo, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus por você. Quando você escolhe a maldade, escolhe o pecado e decide pecar, e aí você vê a miséria que você é, o verme que você se tornou. Aí regrinhas comportamentais, como dar a outra face, andar mais uma milha, dar a túnica e a capa, isso não te salva, isso não te transforma. Quando você chega diante do absurdo da existência, da sua própria existência, e quando as consequências de suas decisões vêm te esmagando, o absurdo da consequência, e você vê que não há saída, e você diz, poxa vida, se não houver um Deus que me perdoe, eu estou ferrado. Se não houver alguém todo-poderoso que olhe para mim e diz, eu paguei os seus pecados, eu estou ferrado. Se eu não perceber, se não houver isso, eu estou ferrado. Esse é o outro nível, o nível profundo, o nível mais profundo do relacionamento com Deus. Viver o que Jesus ensinou, regras comportamentais, isso qualquer idiota, qualquer hipócrita consegue viver. Agora, quando nós nos enxergamos, quando nós nos vemos desgraçados como somos, quando nós nos vemos alienados do favor de Deus, carentes da graça, quando nós reconhecemos quão pecadores somos, aí nós estamos prontos para mergulhar na loucura da graça. Quando você não consegue mais se ver puro, quando você não tem mais a cara de pau de olhar para si mesmo e dizer, eu sou santo em mim mesmo, porque eu sou dizimista, porque eu jejuo, porque eu vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque eu dou esmola, porque eu falo do amor de Deus. Por quando você vê que isso não te faz nada,
quando você vê que isso não te faz homem de Deus, quando você enxerga que isso é só a sua justiça miserável, tentando comprar a Deus, tentando negociar com Deus, Deus, eu vou ser bonzinho para ser aceito por ti. Quando você enxerga que isso não te traz a paz com Deus, aí você entra nessa outra dimensão, essa dimensão de ser apesar de você, porque Ele foi você na cruz. Porque Ele foi você na cruz. Quando você vê que a existência te oprimiu, nessa hora você tem que ter em você o poder do absurdo. O absurdo da graça, que me torna justo sem eu ser. Me torna justo sem eu ser justo. E por a graça ter me tornado justo, viverei justamente. E não mais viverei justamente para ser justo ou para ser aceito por Ele, mas viverei justamente porque Ele me justificou. Porque Ele me declarou justo, o Todo-Poderoso me declarou justo. Mas isso só acontece quando o absurdo da existência te alcança e você consegue ver o cocô que você se tornou, fedorento, piriri gangorra, na humanidade, na existência. Não para os outros, mas para você mesmo. Mas para si mesmo. A segunda dimensão, o outro nível do relacionamento com Deus, até agora eu falei do primeiro nível, mas o segundo nível, o nível profundo, o default, ele só acontece na vida das pessoas que creem que Deus é. Deus é Deus. Só acontece na vida das pessoas que atingiram a consciência de crer que Deus estava em Cristo. A graça só acontece na vida das pessoas que atingiram a consciência de crer que Jesus ressuscitou de verdade. Se você não crê nisso, você vai ser só mais um praticante dos ensinos fundamentais de relacionamentos básicos que faz com que qualquer um, mesmo sem crer em Deus, tenha uma vida pelo menos 75% melhor do que teriam se não agissem como o Messias ensinou. Mas para fazer parte dessa obra da cruz, você precisa crer nisso. Só quem crê e é convicto disso pode receber os benefícios dessa outra profundidade. Quando você se enxerga, você vê que você vai precisar mais de alguns princípios comportamentais para resolver sua vida. Você vai precisar mais do que alguns princípios dados pelo Messias no Evangelho. Dê a outra face, não repudie o arrogante, caminhe 2 milhas. Isso não vai resolver sua vida. Isso vai melhorar muito a vida de qualquer um, mesmo daquele que não é salvo em Cristo e viveu o que Jesus ensinou. Isso vai melhorar em 70% ou 80% a vida dele. Mas quando você se enxerga como um desgraçado pecador, quando você vê que matou pessoas, quando você vê que adulterou, quando você vê que não perdoou, quando você vê que viver só vai ser possível se alguém te perdoar, se alguém todo-poderoso te perdoar.
Quando você vê que viver só vai ser possível se você viver uma coisa além dos sentidos, além daquilo que essa existência nos propõe a perceber. Aí você vai entrar na profundidade do Senhor. Ou alguém me perdoa, ou eu estou ferrado. Viver, quando você entende que viver só vai ser possível se você for perdoado. Aí você entra num novo nível. Quando você é esmagado pela agonia de ser você. Quando a agonia de ser você te esmaga, aí você entra no nível profundo do Messias, porque você fala, eu não tenho solução para mim, não tenho amigos que tenham conselhos para me mudar, não há nada que possa acontecer para que eu possa ser diferente, para que eu possa melhorar. Aí você mergulha na profundidade da graça daquele que morreu na cruz, daquele que foi você na cruz, daquele que te perdoou na cruz, daquele que pagou os seus pecados todos cometidos sem ter nenhum pecado. Você começa a entender o que isso significa na sua existência, não nessa dimensão que a gente existe, mas na dimensão que virá eternamente. Na dimensão que virá eternamente. Só quando você é esmagado pela agonia de ser você mesmo, que você compreende que você tem que mergulhar na profundidade da graça, do relacionamento com Deus, para que você seja declarado justo na justiça que Ele cumpriu. Na justiça que Ele cumpriu. Você precisa de alguém poderoso que chegue para você e diga, estão perdoados os seus pecados. Não importa o que o Supremo Tribunal diz, não importa o que o Supremo Tribunal de Justiça diz, não importa o que a igreja, a religião, a família ou os intelectuais ou os formadores de opiniões dizem a respeito das suas obras. Importa é que o Criador de todas as coisas, o Espírito que criou tudo, inclusive nós dois, olha para você e diz, estão perdoados os seus pecados. Aí você passa a viver por isso. E passa a lutar contra o pecado porque você já é justo e não para ser justo. Essa é a diferença entre os que vivem no mundo raso do relacionamento com Deus e no mundo profundo do relacionamento com Deus. Se você achar que algum amigo seu precisa ouvir, publique. Se não achar, não publique. Mas se achar, publique. Porque nós queremos alcançar pessoas que estão aprisionadas pela agonia queremos alcançar pessoas que estão destruídas pela agonia de não conseguir ser quando a religião mandam elas serem para ser aceitas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu tenho que parar por aqui. Um beijão. Eu amo a igreja do Messias. Eu amo você. Eu amo o mundo de tal maneira que morro aqui, mato os meus neurônios a cada momento que eu falo. Quem sou eu? Não estou me comparando ao Messias. Pelo amor de Deus, religioso, não pense isso. Porque cada vez que a gente se dá para as pessoas, a gente morre um pouco. A gente mata alguma coisa em nós. Nem que seja neurônios, a gente tem que matar. Um beijão. Que Deus te abençoe. Esse vídeo vai continuar, mas agora eu não posso continuar porque eu tenho um compromisso. Beijão, até a próxima. God bless you.